em primeiro lugar, eu gostaria de deixar cumprimentar a professora Ada Schelling, que nos dá a honra de hoje ter a palavra na nossa aula de História da Justiça, também começar um pouco mais cedo, e cumprimento igualmente o Sr. Professor Marcos Homem, secretário de Ciências Históricas Jurídicas e presidente do Conselho Científico da Faculdade de Direito Administrativo de Lisboa. Sr. Professor, é com muita honra que o recebemos e, muito embora seja conhecido de todos os presentes, assim como daqueles que nos veem e escutam através da transmissão Zoom, eu passaria apenas a dar algumas pequenas notas biográficas. O Sr. Professor graduou-se em História pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil e em Direito pela Universidade de Santa Úrsula, sendo doutorado em História e Docência em História Clínica, antes pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado pela Universidade do Porto. O Sr. Professor é titular de Teoria e Metodologia da História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e de História do Direito e das Instituições da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, sendo desta também professor emérito. O professor é também docente na Universidade Federal do Rio de Janeiro, nas Universidades de Madrid e Veiga de Almeida, onde atualmente leciona. É professor visitante das Universidades de Lisboa e Portugalense. Membro de diversas academias, designadamente desde 1976 no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, cuja presidência exerce, e de outras academias ibero-americanas de História, como a Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia, etc., da Academia das Ciências de Lisboa, do Instituto de História dos Estaduais, da Academia Carioca de Catarinense de Letras, da Academia Brasileira de Educação e da Academia Portuguesa da História também, se me é permitido também aqui mencionar. O Sr. Professor é autor de variedíssimas monografias, artigos, capítulos e em particular eu designaria um que nos é bastante caro e que temos vindo também a mencionar nas nossas aulas de História da Justiça, que é o Direito à Justiça no Brasil colonial. Para terminar, o Sr. Professor é ainda membro da Academia Brasileira das Letras, que ocupando a cadeira 37 na Vaga então Ferreira do Ar. Sr. Professor, a palavra é sua e o tema que nos traz hoje diz respeito à tendência, às mudanças que foram implementadas e os traços que foram mantidos. A palavra é sua, uma vez mais, muito obrigada em nome do Grupo de Ciências Histórico-Jurídicas, por vir a ter então no decano aqui presente, mas também em nome da Faculdade. Seja bem-vinda a esta sua casa e muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigado, professor Isabel. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite que a professora Isabel formulou e cumprimentar a todos vocês que trabalham aqui. Eu já participei online no ano passado, com muito prazer, de atividades nossas, cumprimentar também o professor Barbas Homem, e dizer que, quando a professora Isabel, eu comentei com a professora Isabel que passaria por Lisboa, e ela me convidou para vir aqui, e até para conseguir chegar para ela, e nesse momento eu ofereci uma opção do que ela acharia mais pertinente, né? Um tema mais específico das pesquisas de História do Direito, História da Justiça. Eu agora mesmo estou terminando um livro que será um pouco a continuação desse, que é sobre a Casa da Suplicação do Brasil, entre 1808 e 1829, quando foi criado o Supremo Tribunal de Justiça. Na verdade, ela sobreviveu um pouquinho até 1833. Ou até alguma coisa em torno disso, ou algo mais geral. E ela lembrou, então, que por conta do bicentenário da independência do Brasil, talvez fosse interessante esse recorte mais geral. O que sempre é um desafio, não é, para fazer recortes gerais. Para pessoas que têm já uma perspectiva especializada, vocês talvez me sintam, em alguns momentos, ou em vários momentos, chovendo um pouco no molhado. Mas espero que não, em todo caso, que eu consiga levantar bem essas grandes coordenadas, né? Eu queria começar, o meu tema, como a professora Isabel falou, é a transição da colônia para a independência, da colônia para o império. Bem, então, como preâmbulo, um cuidado preliminar, eu queria colocar algumas questões. Primeiro,
Trata-se, obviamente, de uma, eu usei a palavra propositadamente, de uma transição, né? Certamente, vários de vocês pensarão, bom, toda a história de transição, de pleno acordo, toda a história de transição, mas por que eu chamei a atenção para esse ponto? Porque se discute muitíssimo hoje no Brasil, por razões, muitas vezes, do tempo presente, como sempre acontece, mas também por algumas consequências de radicalismos ideológicos, a completude ou a incompletude da independência. Então, essa é uma das preliminares que eu queria colocar. Eu acho que um foco por mudanças e permanências, quer dizer, o que mudou e o que ficou, permaneceu, nos ajuda a entender esse problema da completude e incompletude. Isso, obviamente, não é apanado da independência do Brasil, porque qualquer grande recorte histórico tem suas efetivações, suas antecipações e suas permanências. Então, vamos ver até que ponto isso se aplica ao caso brasileiro. O segundo ponto é de nós não considerarmos, fazemos um esforço para não considerar, pelo menos, como boa parte da historiografia da independência e da historiografia geral do Brasil tem feito, a independência como algo ocorrido em 1822, algo ocorrido no contexto, pura e simplesmente, do conflito com as cortes e com o 7 de setembro. Quer dizer, na verdade, trata-se de um processo muito mais complexo, né, e que, claro, esses grandes fenômenos dele chamam a atenção, mas certamente não são a explicação única que pode ser dada. Talvez até em termos didáticos, para um público mais jovem, mais especializado, isso funcione, mas aí é um problema pedagógico, não é um problema científico. Eu acho que certamente a independência precisa ser encarada como um processo e isso envolve, portanto, uma maior extensão no tempo. E aí a gente já pode discutir quais seriam os recortes. Pode-se colocar entre 1817, a Revolução Pernambucana, e 1824, a Constituição, entre 1808, a chegada da Corte, ou 1822, a independência formal, ou ainda estendendo, como fizeram os liberais do Império, até 1831. Não, primeiro, não representou uma independência integral, na verdade, nós consideramos só a partir da abdicação da independência. Isso fazia Teófilo Otoni e os liberais radicais, de um modo geral. Esse aspecto do processo envolve considerar várias possibilidades, quer dizer, não aquela visão puramente teleológica que leva à independência. A independência do Brasil se deu dessa forma, porque aparentemente nós sabemos que se deu dessa forma, então tudo o que aconteceu antes é preenchido com mecanismos lógicos e alguma evidência empírica que sustente essa via única. Não. O processo nos permite exatamente ver o leque de opções, que é uma das coisas que eu acho, pessoalmente, mais fascinantes na história. Quando eu fiz a minha tese de doutoramento na USP, há exatos 50 anos atrás, a única coisa que eu posso dizer a meu favor é que eu era bastante jovem. Mas, justamente, eu coloquei como epígrafe da tese, uma das epígrafes, uma pequena frase do historiador Paulo, quando ele fala que é tão importante quanto conhecer os grandes acontecimentos, as grandes estruturas, é conhecer os tesouros deixados pelo caminho, quer dizer, aquelas opções que existiam em determinado momento, mas que não se efetivavam. Né? Algo como o Conner fala a propósito do universo de experiências
para trás e o horizonte de expectativas para frente, né? Não vamos escolher uma dessas expectativas e dizer que tinha de ter sido assim. Essa é a observação antiteleológica que eu estou fazendo. E na esteira disso, e fechando o preâmbulo, as opções. Porque a opção da independência, como foi, certamente não era a única opção. Havia a opção desse modelo de independência, quer dizer, país mantido unido com uma monarquia derivada da monarquia europeia, ou outras opções que existiam, né, a própria fragmentação do país, a criação de uma república ou de várias repúblicas, a manutenção do Reino Unido, né, até o final de 1821, o Cairu, o futuro Cairu, da Silva Lisboa, publicava o Conciliador no Reino Unido, né? E depois é que ele se convenceu e passou a publicar A Honra do Brasil e as Reclamações do Brasil. Ele que tinha uma posição ultraconservadora, de passagem, né? E era identificado com a alta burocracia da monarquia instalada no Brasil. Bem, então, dito isso, nós podemos indagar que é o mote da minha exposição de hoje, o que mudou e o que permaneceu. Eu vou começar pelo que mudou, e não pelo que permaneceu, porque, afinal, se trata da constituição de um país independente, de um país soberano, com as limitações que se possam apontar, mas isso é uma mudança substancial. E, além disso, uma outra mudança substancial é o fim dos traços mais evidentes e mais fortes do antigo regime, da sociedade estamental. Então, só por aí mudou, sim, e mudaram coisas importantes. Bem, então, eu começaria por lembrar que se trata, em primeiro lugar, do fim do sistema colonial. Quer dizer, acabou-se o exclusivo comercial, acabou a sociedade estamental, na medida em que se afirmou a igualdade perante a lei, quer dizer, eliminaram-se os privilégios da sociedade estamental, e um dos exemplos que se poderia apontar, talvez bastante emblemático desse fim do sistema colonial, o exclusivo, é óbvio, né? Em 1808, depois, aliás, o fim do exclusivo comercial, né, chamado erroneamente Pacto Colonial, foi provisório em 1808, depois que ele foi confirmado, né? E depois vieram sempre polêmicos tratados com a Inglaterra, em 1810, mas o fato é que não havia mais o monopólio comercial português a partir de 1808. Da mesma forma, os privilégios da sociedade estamental demoraram um pouco mais, claro, é preciso chegar à época da independência e da Constituição, para que acabassem. E talvez um bom exemplo disso seja a abolição das corporações. Quer dizer, quando se discutiu na Assembleia Constituinte, de 1823, a adoção do sistema liberal e o fim das corporações, a discussão estava em torno de vamos acabar imediatamente com as corporações de ofício, as bandeiras de ofício, eram chamadas no Brasil, ou vamos fazer alguma transição. Cairu, conservador, como sempre, optou por uma transição, mas foi derrotado. Foi uma das muitas vezes em que ele foi derrotado nas votações da Assembleia Constituinte. Então, esse primeiro passo da mudança, sim, há o fim do sistema colonial, mas vocês já viram que eu estou considerando o médio prazo. Eu estou colocando 1808, 1823, 1824, a Constituição. Bem, um outro aspecto é que se define com a independência, né, a soberania e uma forma específica, para a nossa ótica de hoje, restrita, de cidadania. Isso também é uma mudança radical em relação ao que existia antes. Quer dizer, nós vemos que o Brasil passa de uma situação
colonial, ou, se quiser, de um domínio com o nome de Estado, como ele tinha formalmente, até 1808, a figura que poderia ser politicamente atuante não era mais o súdito, como, por exemplo, o homem-bom da Câmara Municipal, mas o cidadão. Um terceiro ponto de mudança que me parece importante, a construção de um Estado com novas instituições públicas, no âmbito central e no âmbito da relação centro-periferia. Isso são aspectos extremamente interessantes. Por quê? Porque quando você constrói o Estado, nesse momento, você está preocupado basicamente com duas coisas: em definir os direitos do cidadão e em construir propriamente o Estado, de uma forma diferente da que existia no antigo regime. Então, essa construção do Estado é uma novidade relevante, a criação da Secretaria do Estado, que não nascem com Minerva de Júpiter, mas que já evoluem, sobretudo da Secretaria do Estado, que o governo joanino levou para o Brasil. Ainda agora eu terminei um trabalho nesse âmbito da independência para o Itamaraty, a FUNAG, sobre a criação da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros, cujo primeiro titular, ministro, foi o José Bonifácio. E você vê como também aí aproveitou-se a experiência portuguesa levada para o Brasil a partir de 1808 e também criaram-se, atenderam-se a situações novas que o governo local ainda do Reino Unido exigia. Bem, e o outro ponto, também complicado e polêmico, era como esse centro ia se relacionar com as províncias, as antigas capitanias. Se o modelo seria um modelo unitário, como acabou sendo, se seria um modelo federal ou até um modelo confederado, como se admitia para o caso da província cisplatina. Isso foi bastante discutido na Assembleia Constituinte de 23. Agora, não bastava um Estado, né? Era preciso construir uma identidade de nação. Nesse momento, quer dizer, nesse momento do processo de independência, passam a atuar, a existir com maior ênfase no Brasil duas situações bastante interessantes. Uma, a afirmação da sociedade civil, do conceito de sociedade civil. Isso a partir, inclusive, da documentação oficial. O discurso oficial falava em sociedade civil. Quando Dom João cria o decreto de estabelecimento da subjugação brasileira, ele fala exatamente nessa ideia que vem da doutrina política escocesa, do Ferguson, de outros autores, e que a própria terminologia oficial endossava. Mas há um outro fator também extremamente relevante para o caso do Brasil, que é a opinião pública. Eu estou usando o conceito como começou a se usar na época da independência. E o que era essa opinião pública? Não existia essa opinião pública antes de 1808. A opinião pública é aquela que se manifesta através dos panfletos, através da imprensa periódica, através das reuniões em praça pública. Se havia algum arremedo de opinião pública antes, era no âmbito das câmaras municipais. Agora, não. Quer dizer, sobretudo depois de 1817, com a Revolução Pernambucana, e no Rio de Janeiro, em Salvador, no Recife, em São Luís e em Belém, depois de 1820, quer dizer, quando vem a notícia da Revolução do Porto, logo no iníciozinho de janeiro de 1820, começa
a reverberar um processo de consolidação da opinião pública, e eu acho que é um fato novo bastante relevante no caso brasileiro. E a própria concepção do rei como um novo ente político. Quer dizer, aquele rei fundamentado apenas na tradição, como é o rei do antigo regime, ele vai dando lugar, claro que isso é uma importação da Revolução Francesa, né? Ele vai dando lugar a um rei que é uma mistura de tradição com legitimação popular. Vocês vão dizer, isso aconteceu no Brasil? Aconteceu. Quando Pedro I abre a Constituinte, no dia 3 de maio de 1823, né, 6 meses depois da ruptura formal, a primeira coisa que se discute, né, quem representa a nação? São os representantes eleitos, no Brasil não mais eleitos, claro, das diferentes províncias, ou é uma outra situação? Antônio Carlos, por exemplo, se encaminha para essa solução e só os radicais ficaram com essa primeira. Era uma solução muito russoniana para o gosto dos moderados, da aristocracia proprietária, etc. E qual é essa nova solução? É esse novo ente. Então, o rei, a Assembleia divide a representação nacional com o imperador. E por que divide essa representação nacional com o imperador? Porque o imperador representa a tradição, até naquele sentido burkeano, e eu posso falar em Burke a essa altura do campeonato, porque Cairo já tinha traduzido vários trabalhos dele e era discutido. Né? O Pedro I foi pisco lendo Burke, né? Isso está na biografia dotada por Pinto Souza. Esse imperador se legitima pela tradição e também porque ele foi declarado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, traço ancião regime, portanto, defensor perpétuo do Brasil. Tinha sido, aliás, defensor e protetor. Protetor ele recusou porque disse que o Brasil se protegia a si mesmo. Então, defensor ele aceitou. Então, isso daria uma legitimidade popular a esse rei, identificado, portanto, é uma fórmula política ficcional, mas quantas construções jurídicas não são ficcionais, né? Se não todas. Então, e aí realmente se tem essa nova situação política em que o rei não é mais aquele rei que São João VI foi, que enfim, outros foram, mas o novo rei do novo regime constitucional. A organização econômica e social, uma outra frente grande de mudança. Ampliação do comércio, eu ia dizer sistema bancário, digamos, para conceber, incipiente sistema bancário, mas o Banco do Brasil funcionou, de modo, apesar de ter falido no final, nos anos 20, mas funcionou razoavelmente. O clássico do Pandiá Cavallo mostra muito bem isso. Né? A imigração estrangeira, sem limitação religiosa, isso também é um fator importante. No primeiro momento havia limitação, depois deixou de haver. E a construção da nossa grande e tradicional dívida externa, que o Nogueira da Gama, que está fazendo, mais competente que o Brasil teve até hoje, tem um estudo excelente, um relatório do Ministério mostrando como se construiu essa dívida pública, e a dívida pública era tão pesada no início do Império, principalmente por causa da Guerra de Independência, contratação de mercenários, etc., para Bahia, Maranhão e Pará, e ainda depois com a guerra com a Argentina, com a futura Argentina, com a província de Minas, do Rio da Prata, essa dívida pública
para ajudar a saná-la, chegou-se a considerar a possibilidade de lançar a mão do grande recurso que havia de capital imobilizado, que era o de órfãos e ausentes. Isso foi discutido na Assembleia Constituinte e um dos participantes até da Conjuração Mineira, o presidente Costa, defendeu que se lançasse mão do cofre dos defuntos e ausentes, porque era o grande filão financeiro que ainda o Brasil tinha naquele momento. Mais ou menos decorrente de tudo isso, né, o processo crescente de afirmação do novo centro político, que foi o Rio de Janeiro, que é uma mudança, mas é uma mudança só se você considerar o conjunto do processo e estendê-lo para trás até 1808, porque quem começou essa afirmação desse centro foi, menos por convicção doutrinária do que por necessidade política, o governo joanino instalado ali. Que tinha se transferido do outro rio, tinha que se inverter a política até então feita. Vocês que leram Capistrano de Abreu, a família Figueiredo brasileira, principalmente, mas os portugueses também conhecem bem a obra de Capistrano. Capistrano dizia que em 1808 o Brasil não era Brasil, não havia brasileiro. Havia fluminenses, paulistas, baianos, pernambucanos, paraenses, maranhenses. E depois, num outro texto, já se referindo a Dom João, que é 1821, ele diz que havia uma incipiente, mas expressiva centralização no Rio de Janeiro. Eu acho que esse dado não deve ser esquecido, é uma mudança fundamental. Não se deve esquecer que essa mudança implicou, não foi uma adesão aplaudida, né? Implicou em reações fortes, sobretudo de Salvador, de Pernambuco, de São Luís e do Pará, e envolveu outras tantas composições em cada uma dessas províncias. Uma delas, em Pernambuco, foi a que eu acabei de fazer ano passado trabalho sobre isso, aproveitando a pandemia que estava em casa mesmo, sobre o Tribunal da Relação de Pernambuco. A criação da Relação de Pernambuco, aliás, por Dom João ainda, os atos dele, né? E depois, em 21, e depois a instalação, em agosto de 22, mostra bem a composição entre o centro, uma elite moderada do centro, né? Fundamentalmente ligada à propriedade rural, e uma elite correspondente, homóloga, em Pernambuco, que conseguiu isolar digamos, o radicalismo ideológico existente no Recife, predominante no Recife. Mas isso é só um comentário à lápide, mas eu acho que é exemplificativo de como as coisas não foram feitas de mano militar. Então, sistemáticas, composições políticas, eventualmente com algum aspecto militar, mas aí dizia mais respeito ao choque com as tropas portuguesas, né? E, finalmente, como eu já antecipei, no plano ideológico, em termos de mudança, a afirmação de um centro, de um liberalismo moderado, né? Defensor de um constitucionalismo temperado, para usar uma expressão que eles usaram, copiando a Constituição do Cádiz, que procurava isolar os ultraconservadores, não necessariamente recolonizadores, mas do tipo do Marcel da Costa, do Francisco Vilela Barbosa, de uma liderança, o próprio Cairu, né, de um lado, e os liberais radicais de outro, como João Soares Lisboa, jornalista do Rio de Janeiro, dono do jornal, e o Cipriano Barata. Enfim, e o que se afirma é esse grupo com maior densidade política do liberalismo moderado que vai construir a Constituição, definir a Constituição de 1824. E agora, dado esse quadro de mudanças, vocês podem dizer, bom, então mudou muito.
sempre depende do ponto de vista histórico. Mudou muito ou mudou pouco. Depende do que nós vamos considerar, do peso que nós vamos atribuir aos elementos da mudança ou do peso que nós vamos atribuir aos elementos da permanência. Então, nesse recorte, o que eu posso dizer que permaneceu? Professora, pelo meu tempo, eu calculo que são 15 minutos saindo ou 20, né? Eu me estender um pouquinho. Bem, não, porque aí pode se dar também mais pergunta, é mais interessante. Né? Bom, então, o que permaneceu nesse jogo de cortes? Bom, vamos começar pelo mais óbvio. A dependência exportadora dos produtos primários. O Brasil continuava um exportador de produtos primários, né? Acrescido agora, já nesse período da transição do café, que faz a sua entrada, né, bastante intensa a partir dos anos 20, o que acelera, inclusive, o tráfico negreiro da África, vindo da África, a despeito das pressões inglesas, e isso, essa permanência é interessante, essa permanência da dependência, é interessante porque ela não era, como uma parte, às vezes, da historiografia brasileira diz, como se ela fosse pura e simplesmente aceita, né, admitida, até defendida pela maior parte dos agentes políticos decisivos, né, e com poder decisório da sociedade. Eu acho que não. Uma das críticas mais contundentes que nós podemos ler sobre essa dependência é de 1850, feita por Francisco Adolfo de Larralho, principal historiador brasileiro, ainda não tinha escrito a grande história geral do Brasil, começou a publicar em 1854, mas ele publica um panfleto, um opúsculo destinado à Assembleia Constituinte, à Assembleia Legislativa, né, à Assembleia Geral do Império, em que ele diz que o Brasil é uma feitoria ainda, que não mudou do ponto de vista das relações comerciais à relação colonial, ele que é um homem conservador identificado com o establishment imperial daquele momento. Justamente defende uma diversificação da atividade econômica. Então, isso nos leva para o outro ponto, quer dizer, como traço dessa permanência, existe essa dependência aos produtos primários e existem fracassos ou dificuldades muito grandes para a industrialização e para o estabelecimento de infraestrutura industrial. E agora eu já estou me referindo às décadas posteriores à independência. Ainda no início da década de 1840, portanto, no início do segundo reinado, se discutiu, em termos cronológicos, de modo bastante precoce, a instalação das estradas de ferro no Brasil, e justamente essa estrutura, essa dependência da agroexportação foi um dos fatores negativos para a consolidação de uma política ferroviária que só ocorreria na década seguinte. Portanto, essa dependência acabou por não permitir a constituição de uma espécie de círculo virtuoso, entre aspas, capitalista, que permitisse essa... Mas isso era muito conscientizado e não era necessariamente defendido. Isso é que eu quero chamar a atenção com esse exemplo que eu dei do Barraca, que às vezes, lendo-se alguns autores, tem essa impressão que todos eram sistematicamente e simplesmente defensores da dependência agroexportadora. São expressões da classe dominante agrícola e pronto. A coisa não é certamente tão simples ou tão esquemática assim. Uma outra grande, óbvia, permanência é a permanência da escravidão. Quer dizer, a escravidão, como vocês sabem, foi um problema que sobre o qual sempre se
se discutiu. O Ribeiro da Rocha, já na época pombalina, o padre jesuíta Manuel Ribeiro da Rocha, faz uma proposta muito interessante, que até então todo mundo havia falado, todos os autores haviam falado, de que simplesmente os proprietários de escravos tratassem bem os seus escravos. A proposta do Ribeiro da Rocha, eu fiz um trabalho sobre ele, que eu achei muito interessante, é de remissão do trabalho escravo. Quer dizer, a partir do pecúlio do escravo que existia, esse escravo poderia se auto-remir. E aí toda uma argumentação jurídica extremamente interessante que ele desenvolve, mas, enfim, caiu no vazio, isso em 1750. Depois, uma outra referência importante que se tem, claro, é a posição do José Bonifácio na época da independência. José Bonifácio se manifesta contra a escravidão. Aí há uma pequena polêmica, porque ele se manifesta contra a escravidão num documento publicado já no exílio, na França, em 1825, embora datado de 1823. Então, se discute muito se esse documento era no finalzinho da Constituinte. Então, se discute muito se esse documento era, pode até ter sido escrito na época, porque já estava rompido com o imperador, mas não necessariamente tenha sido divulgado na época. De qualquer modo, Joaquim Nabuco, depois, no livro sobre a campanha abolicionista, diz que essa defesa do fim da escravidão pelo Bonifácio teria sido o principal motivo da perda de apoio dele, desse grupo moderado, que era, em boa parte, composto por proprietários que tinham um grande contingente de escravos. Né? E nós sabemos que essa permanência também se estendeu ao próprio tráfico. O tráfico é a Convenção de 1826, portanto, desse processo de independência que nós estamos estudando, dizia que daí a 4 anos o tráfico se extinguiria, a Convenção com a Inglaterra. Você vê pontualmente, em abril de 1830, 4 anos depois da assinatura, cessa toda. Os jornais sempre tinham colunas com a chegada dos navios. Chegaram tantos escravos de Cabinda, de Quilimane, de não sei o quê, morreram tantos a bordo e tal. Abril de 1830 não se publica mais. Quer dizer, para inglês ver, a coisa estava terminada. Mas nós sabemos como o tráfico foi intenso. Há várias partes do Brasil, propriamente oficiais, e cerca de 20 a 30 mil entradas ano entre 1831, acabou 4 anos da Convenção, e 1850, quando efetivamente se extingue o tráfico. Então, isso, obviamente, é uma continuidade, sendo que a escravidão é uma continuidade ainda por mais de uma geração. E ainda sempre falando nas permanências. Quer dizer, em relação, nós falamos muito do escravo africano, né? Mas temos que lembrar também, e isso Bonifácio também tem um grande mérito, na ausência completa de política em relação ao problema indígena no Brasil. Numa época em que você tem várias frentes de colonização que esbarram com sociedades indígenas. Desde que se acabaram os diretórios, em 1798, você não tem... Houve sobrevivência residual das aldeias do diretório. Mas aí, 10 anos depois, 15 anos depois, o Santilé, o Márcio, passam por lá, dizem, estão todos bêbados, doentes, usados como mão de obra alternativa, não sei o quê. Mas política pública não há. Essa política pública começa só com a legislação a partir de 1840, inclusive no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que se torna um fórum provocado até por um dos fundadores do Instituto, que, aliás, é um prócer da independência, que é o Januário da Cunha Barbosa, o Cônego, que pede uma política pública em relação ao indígena. Nesse caso, eu diria que houve um retrocesso em relação à situação
diretório que tem origem pombalina, como vocês sabem. Um outro problema, uma outra permanência estrutural, a ocupação das terras, com pouca ou nenhuma legitimação. Quer dizer, as sesmarias formalmente acabaram no início da década de 20, ainda na regência de Dom Pedro. A lei de terras é de 1850, então você tem um vastíssimo vacácio legis aí, uma espécie de terra de ninguém, e em que você não tem nem como legitimar, legalizar a propriedade. Né? Por quê? Porque até 1821 você ocupava, né? Você caracterizava a posse e, em seguida, se tivesse essa preocupação, pleiteava a legalização sob a forma de sesmaria. O Arquivo Nacional do Brasil, e aqui mesmo na Torre do Tombo, eu encontrei muita coisa, pedidos de legalização de sesmaria dos últimos vice-reis até o período joanino. Mas, depois de 1821, não. Então, é uma espécie de terra de ninguém mesmo, que começa a se organizar um pouco em termos de política pública com a Lei de Terras de 1850. Uma outra característica que permanece nesse período, e eu diria, como é um traço de mentalidade, como diria o velho Ladruce, permanece até hoje, é o patrimonialismo. O nosso patrimonialismo, não vou entrar no mérito da origem portuguesa dele, mas o nosso patrimonialismo é uma das situações estruturais, no sentido freudiano, mais pesadas do Brasil. Quer dizer, a apropriação privada da coisa pública, que transforma aquela frase do Frei Vicente, lá de 1627, né, que no Brasil não há república, porque cada um só quer ver os interesses domésticos, né, na história do Brasil, do Frei Vicente, né, uma espécie de estigma transsecular, porque até hoje os nossos antropólogos, o Roberto da Mata é um que bate nessa tecla em toda a sua obra, se preocupa com essa privatização da coisa pública. E, indo um pouco além dessa ideia da privatização da coisa pública, também o patriarcalismo, aquilo que Gilberto Freire chamava de patriarcalismo, e que, de certa forma, também é clientelismo, porque você tem a figura do agregado, né? A figura jurídica, inclusive, do agregado, o que, na época, se chamava, muitas vezes, agora, nessa pesquisa sobre a Casa da Suplicação, eu vi várias denúncias de afiliadismo, porque, por acaso, eu peguei a atuação dos desembargadores, a atuação política também, desembargador da Casa da Suplicação, e alguns deles defendendo, quando se tratava, por exemplo, de estradas, rodovias, né, estradas de são não de estrada de ferro, década de 20, 1820. Né? Então, se discutindo o traçado da estrada e um desembargador acusava o outro de ter modificado o traçado da estrada para Minas para beneficiar um protetor dele, desembargador, do outro desembargador. Né? E ele chamava isso de um afiliadismo. Sim, é o nosso tradicional clientelismo, né? Subproduto do patriarcalismo, lá do Gilberto Freire, etc. Isso também nos leva a uma outra permanência, que é o predomínio político daquilo que a documentação portuguesa, desde o período colonial, chamava régulos do sertão, e que o Van Hagen chama, na história geral do Brasil, de mandões do interior, né? Que é a base do coronelismo, do que se chamou depois na sociologia e na ciência política brasileira do coronelismo. Quer dizer, é o predomínio político desses régulos que
monopolizam o poder municipal. E é frequente na legislação portuguesa colonial, você já deve ter visto, por exemplo, o Pombal, nas cartas para o irmão, quando o irmão era governador do estado do Maranhão, talvez até pela proximidade pessoal, ele diz claramente que é preciso apoiar os pobres e fracos contra os régulos do sertão, porque eles desvirtuam, enfim, a política real, etc, etc. Bem, isso tem reflexos muito importantes, porque quando você introduz, por exemplo, a figura do juiz de paz, ainda no primeiro reinado, quer dizer, que de certa forma vai cobrir aquele hiato, aquela falta representada pela extinção do juiz ordinário municipal, claro que agora você separou os poderes. Mas a ideia importada da Inglaterra, de paz, qual era? Era a de dar representatividade ao povo, fazer com que ele fosse um veículo das reivindicações do povo no sentido liberal do conceito daquele que estou falando, da década de 1820. Né? E o que é que se verifica depois? Logo, quem monopoliza os cargos de juízes de paz são os mandões, são os antigos régulos do sertão, etc. etc. Bem, portanto, e para fechar, eu não gostaria de omitir, né, de deixar de mencionar que no plano das mentalidades, nós falamos muito, eu vou usar agora o recurso das ideias e mentalidades, né, o que o Ortega chamava as ideias e as crenças, né, os cumes e os vales. Quando nós falamos de constitucionalismo, liberalismo, etc., nós falamos muito nos cumes, né? Falando Marquês de Caravelas, Carneiro de Campos, dos irmãos Carneiro de Campos, José Bonifácio, que leram, por sua vez, ou aplicaram, o próprio Pedro I. Acabei de fazer um trabalho sobre o Pedro I, baseado nos artigos do jornal dele, que se revela um burkeano, cita Montesquieu, faz charmes literários, assim, a filosofia política, etc. Né? Mas isso são os cumes. Né? Agora, os vales não são necessariamente, quer dizer, as mentalidades, né, continuam muito católicas, ibéricas, tradicionais. Eu acho que isso é um traço importante de sublinhar. Para 1800, a década que eu estou tratando, o processo de independência, 1820, isso é muito fácil de constatar, apesar do barulho da retórica liberal dos cumes. Mas, daí por diante, na própria organização dos cursos jurídicos, né, o que vai predominar, cursos jurídicos criados em 1827, Olinda primeiro, depois Recife e São Paulo. Mas o que vai predominar nos cursos jurídicos, na formação, por exemplo, quando se dá o direito natural, qual é? Não é grosso, não é o direito racional, é o direito natural escolástico, neoescolástico. Vocês vão dizer, bom, mas isso é só no começo, até década de 20, 30. Década de 1880, o catedrático da disciplina, o Sai Benevide, em São Paulo, era criticado pelo Rui Barbosa por dar o seu curso baseado no catolicismo tradicional. Né? Claro que naquele momento ele estava reforçado pelo ultramontanismo, né? Outro movimento. Mas isso não quer dizer que se tenha, que seja uma novidade. Não, é a continuação de uma realidade que vinha ocorrendo até então. Bom, em conclusão, procurando fechar rapidamente, eu creio que esse processo pode realmente ser considerado uma época fortemente transitiva do antigo para o novo, gerando, consequentemente, uma série de composições, como toda situação com essas características, né?
nós podemos dizer, aplicando um pouco o conceito do Isaiah Berlin, da liberdade negativa, liberdade positiva, né? Que, de certa forma, se afirma nesse processo de independência a ideia de uma liberdade negativa, né? Não grilhões, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, direito de petição, às vezes até com a terminologia antiga, pré-caneca, o liberal radical é, aliás, o único que eu tenha visto nos projetos constitucionais a falar em direito de resistência, portanto, no sentido católico tradicional. Outros não falam isso, falam de direito de petição. Mas me parece, então, é interessante ver que se afirma esse tipo de liberdade negativa, né? Mas também, para voltar àquela ideia lá do início, que eu havia falado da completude ou incompletude da independência, né? Eu aplicaria aí um outro conceito, uma espécie de crítica que o Skinner faz ao Berman, quando ele diz, bem, a liberdade negativa, ainda sem chegar à liberdade positiva, é de que a liberdade negativa só se aperfeiçoaria se ela se caracterizar pela ausência de dependência. Isso é o Skinner polemizando lá com Berman. A mim interessa, no caso do processo de dependência, justamente aplicar essa questão da completude e incompletude. Do ponto de vista da liberdade negativa tradicional do Berman, quer dizer, do conceito de Berman, né, que recusa a opressão, houve completude, realmente. Né? Agora, do ponto de vista das condições objetivas, né, que possam determinar, dar substância, dar sustentação a essa liberdade negativa, houve muitas limitações. Vou começar pelo recorte censitário da cidadania, pelo problema da escravidão, como as coisas que nós vimos aí. Então, essa seria uma forma de nós amarrarmos um pouco essa conclusão. E, por último, eu queria só recordar que existem, e eu não tive a menor pretensão de botar isso, tantas independências quanto as perspectivas. Quer dizer, houve uma independência vista por homens como Cairu, que, aliás, foi contratado por Pedro I em 1827 para escrever a história do processo de independência do Brasil, teve uma versão oficial da independência. Houve a perspectiva dos liberais, como a do Teófilo Otoni, que diz, não há independência em 1821, há independência em 1822, há independência em 31, né? E positivistas, posteriormente, quando aplicam, terceiramente aplica aquela tipologia kantiana do estágio religioso, metafísico, para o problema da independência, para concluir que só com a República se esperaria uma ruptura efetiva, que é um regime científico, como eles chamavam, e depois as posições marxistas, posições weberianas, como a do Fausto, enfim, como eu disse, tantas independências quantas perspectivas. Agora, o que eu acho que a gente pode encontrar realmente para dar uma inteligibilidade, digamos, não sectária, não estou falando sectária no sentido negativo, sectária de seita ou de perspectiva, não perspectivada, se pudesse dizer de uma maneira mais atenuada, não é? Eu acho que nós poderíamos, nós lucramos quando jogamos essa questão da mudança e da permanência. Por mais esquemática que ela acabe sendo, como toda dicotomia logicamente acaba sendo, mas, de qualquer modo, nos permite uma visão mais abrangente. Era isso. Muito obrigado pela atenção. Foi uma visão com dificuldade que não só pela evolução e pela construção do Brasil, mas também pela compreensão das instituições políticas e políticas. Eu dava a palavra já hoje.
elegante, gostaria ainda de deixar aqui um agradecimento ao Nel, que proporcionou também a realização deste evento e que tão gentilmente tem estado a gravar para que ele seja publicado para todos que não puderam estar presentes. Mas, a palavra então aos presentes, vou colocar uma questão. Falando português de Portugal, pré-império, pausadamente. Na semana passada eu fiz uma conferência por ocasião do que o próprio Supremo Tribunal de Justiça chamou os 190 anos da sua fundação. E eu fui insistir que eram 200 anos, já estava previsto na Constituição de 22, embora não implementada. E, portanto, fiquei muito impressionado pela coincidência de pontos de vista. Mas uma pergunta que gostava de colocar, uma vez também que a aula é uma aula de História da Justiça, era esta. Então, colocando aquilo que muitos historiadores brasileiros colocam também do ponto de vista da burocracia imperial. Nesse processo de afirmação da independência do Brasil, com todo este contexto que foi magistralmente exposto, patrimonialismo, patriarcalismo e outros, qual foi o papel das instituições judiciais? Onde ficou, nesse processo de mudança, as novas instituições e também, continuando a utilizar a sua nomenclatura, as rupturas e as continuidades nesse momento de transição do mundo judiciário do antigo regime para o mundo judiciário do novo império independente brasileiro. Muito obrigado, professor Marlon. Excelente as suas duas observações, o que me permite, inclusive, trabalhar isso que eu desenvolvi nesse último livro que eu espero, me prometeu o editor, que sairia em agosto, que vou lhe mandar para a sua crítica. Que é o primeiro ponto, a coincidência dos pontos de vista do Supremo Tribunal de Justiça português. O nosso Supremo Tribunal de Justiça foi criado em 1828 e instalado em 9 de janeiro de 1829, com membros, maior parte de membros da antiga suplicação. Isso porque me parece que, na verdade, o que estamos assistindo agora, nesse momento, no final da década de 1820, né, é um grande paralelismo entre o Brasil e Portugal, né, porque as nossas constituições são gêmeas. A Constituição brasileira e a Constituição portuguesa, que sucedeu a de 22, né, são praticamente, o texto é praticamente idêntico, né? A maior diferença, talvez, dos termos, se não me falha a memória, no Senado, porque aqui o Senado estava vinculado à aristocracia, à nobreza, e lá o Senado era vitalício, mas era uma nobreza de fato, meritocrática, não de direito. Então, realmente, o perfil, inclusive o perfil de Corte de Cassação que se tem, eu acho que no Brasil, então, isso é típico, quer dizer, a preocupação, ainda há pouco tempo atrás, agora no passado, né, está se discutindo muito no Brasil, essa pletora de recursos que nós temos. Nós temos juiz monocrático, temos tribunal estadual, às vezes vai para o Supremo Tribunal de Justiça, depois vai para o Supremo Tribunal Federal. São 4 instâncias. E há 200 anos atrás, quando se discutiu na Câmara dos Deputados e no Senado a criação do Supremo Tribunal de Justiça, Bernardo Pereira de Vasconcelos e outros defendiam, sobretudo, até os desembargadores, deputados ou senadores, defendiam justamente a redução das instâncias. Vamos reduzir a 2 instâncias e seguir o modelo francês da Corte de Cassação. Então, você tem uma Corte de Cassação que não entra no mérito, apenas analisa situações de justiça notória, de erro manifesto e volta para a relação, enfim, emitente ou até para uma outra decisão do próprio Supremo seria possível. Então, eu acho que são situações análogas muito em função dessa realidade constitucional muito próxima
que foram, afinal, duas constituições outorgadas, né, não só pela mesma pessoa, pela mesma ótica de Estado, de governo. Né? O segundo ponto, sobre a questão da burocracia imperial, me parece fundamental. Eu tinha pensado, quando a Marisa e eu estamos fazendo esse outro livro, em deixar um capítulo. Vamos falar sobre a atuação política dos desembargadores, né? Antes, né? Não no período joanino, mas na época da independência. Esse capítulo cresceu, viraram 3 capítulos, quase que ia perdendo a característica do livro, porque esses homens atuaram em tudo, né? A ponto que eu fui obrigado a fazer um capítulo só sobre as redes clientelares dele. E não escutei o assunto, não, porque senão não ia discutir o livro. Eu fiz como uma amostragem impressionante a capilaridade na elite e a construção de todas aquelas características que as tipologias das elites fazem, desde o Pareto, do Mosca, do Mitchell, estão lá. Né? Controle do poder, enfim. E isso foi um capítulo. Os outros 2 foram justamente sobre a atuação política dos desembargadores na Assembleia Constituinte, que foi extremamente forte, né? E a atuação política dos desembargadores depois da Constituinte e depois da Constituição, depois de 1824, nos órgãos de Estado, isto é, na Câmara dos Deputados ou no Senado, muitíssimo, no Conselho de Estado. E por que isso? Porque esses desembargadores foram realmente, eu estou convencido, a espinha dorsal da independência do Brasil no modelo como ele se tornou vitorioso. Sem essa espinha dorsal, não teria havido esse tipo, teria havido outro, não teria havido esse tipo de solução político-jurídica que se encontrou. Eu acho que isso é o traço mais... Eu não sei se a contribuição maior do nosso livro, eu tinha esperança que fosse mais sobre a cultura jurídica. Mas esse assunto acabou me empolgando tanto, nos empolgando tanto, porque a gente via aqui a ação desses desembargadores, por exemplo, na própria Constituição do Senado, que é muito interessante, porque isso até me inspirei um pouco na Hannah Arendt, quando ela compara na Revolução, no livro dela sobre a Revolução, ela compara o papel estabilizador, né, em relação à opinião pública, inclusive. Né? A Câmara é o caráter instável, mutante das maiorias. Aquilo que depois também vai preocupar o PTB. Né? O que a gente faz quando uma maioria... etc. Quais são as instituições que ela fala dos Estados Unidos, é claro? A Suprema Corte e o Senado, que são as instituições da antidoxa platônica. São as instituições que o Burke também diz, não, mas a nação está além, é mais importante do que a opinião, a mudança da opinião. Então, o papel dos desembargadores no Senado foi absolutamente dominante. Quer dizer, o imperador conseguiu que uma parte significativa dos desembargadores se tornassem membros do Senado e o Senado atuou com esse papel, digamos, de fiel da moderação, partido, não era um partido, né? Mas, enfim, da orientação moderada do governo. Então, acho que isso é bem típico. E quanto à própria coisa, aí nós vamos dizer, bom, mas no caso do Brasil não havia Suprema Corte com aquelas características de controle de constitucionalidade dos Estados Unidos. Espera aí, mas não no primeiro Conselho de Estado não houve isso, que houve no segundo Conselho de Estado. Depois de 1841, havia sim controle de constitucionalidade do Brasil, feito pela Comissão de Justiça do Conselho de Estado. Coisa que os manuais de direito sempre ignoram, e o Zé Reinaldo, lá de São Paulo, até fez um estudo sobre isso, interessante, né? Porque os manuais de direito sempre falam, direito constitucional. O controle de constitucionalidade foi importado nos Estados Unidos em 1891. Isso é bobagem, está errado.
Agora, antes mesmo disso, eu encontrei vários textos de desembargadores de Pedro I em artigo de jornal, né, defendendo como operacionalizar, né, termo meu, a Constituição, a norma constitucional em relação à legislação ordinária. Quer dizer, então, eu acho que essa elite cumpriu, né, sob esse ângulo, esse papel de veículo concreto dessa moderação ideológica que se impôs. E, por esses dois canais, principalmente o Senado e um embrião de preocupação, pelo menos, com esse controle, com essa supremacia, vamos dizer por hora, da Constituição. Aliás, é interessantíssimo o Carvalho e Mello, Antônio Cachoeira, autor dos Estatutos dos Cursos Jurídicos do Brasil, que era um velho burocrata português, entrou na Casa da Suplicação já no final do século da Tribunal da Relação do Rio, no final do século XVIII, aí a data. Mas o Carvalho e Mello, vários processos que eu vi, diz bem, agora nós precisamos, são os novos tempos constitucionais. Como vamos decidir? No direito penal é relativamente fácil. Eles estavam condenando todo o livro quinto. Mas, e nos outros aspectos, particularmente do direito civil, e mesmo do direito público em geral. Então, havia essa preocupação e havia, eu estou convencido, essa condução parte dessa elite, que não é apenas dos desembargadores, eu diria que é sobretudo, para não ser injusto também, sobretudo dos desembargadores. Eles tiveram um papel de liderança muito grande. Houve outros importantes na Fazenda, na Secretaria da Fazenda, na Secretaria dos Negócios Estrangeiros. Inclusive, por exemplo, o Bento da Silva Lisboa, que foi diplomata, filho do Cairu, tratou até do casamento, Pedro II. O Bento da Silva Lisboa foi uma espécie de... Espécie não, ele foi secretário. Hoje em dia, a gente diria secretário executivo, não me lembro. Tem uma expressão portuguesa que continua a ser adotada no Brasil independente. O segundo do escalão da Secretaria de Estado. Não é guarda-mor, não. Guarda-mor é da relação. Não, esqueci. Mas, de qualquer modo, Bento de Lisboa é um outro exemplo, e na área militar também. Então, há várias sobrevivências dessa, ou permanência, diríamos, dessa burocracia portuguesa. Apenas eu acho que os desembargadores são os mais explícitos e mais conscientes desse papel. Mas é um tema riquíssimo, apaixonante. Pode-se usar a distância também? Não há nenhuma questão. O professor mencionou há pouco um tema que me degrada, pelas conversas que tínhamos tido, diz respeito ao fústico. E é um tema que também já temos conversado os dois. E perguntava, podemos ter também neste Brasil agora emergente essa presença ainda do fústico, que na verdade acaba por ser uma instituição que o nosso liberalismo também não consegue de imediato cumprir. E por isso eu perguntava, quando o senhor professor há pouco usava a expressão dos mandões, sim, os reis do sertão, inclusive quem acabava por ser eleito e quem acabava também por estar com o titular desses lugares judiciários em cada uma das localidades era, na verdade, ou os protegidos ou até membros dessas mesmas famílias mais destacadas na localidade. Então a questão era esta: existe alguma continuidade também? Existe alguma condescendência para com esta camada de autoridades, ainda que muito criticada também, mas ao mesmo tempo não deixava de ser tolerada, por oposição ao que aconteceu, por exemplo, com os advogados que não tinham aquele conhecimento que lhes era tão exigido? Esse caso, no Brasil, é muito interessante, porque eu pesquisei
construção da burocracia joanina na área da justiça. E trabalhei com a criação do juizado de fora, das ouvidorias, as novas, né, criadas a partir de 1808. E, realmente, quando você compara o que existia antes de 1808 com o que passou a existir entre 1808 e 1821, como política pública de afirmação da justiça e, portanto, de afirmação da centralidade da governança, há uma diferença imensa. Por quê isso? É como política pública, não quer dizer que não houvesse resistência, você está lembrando. Claro que havia. Mas, quando se lê os atos... Bom, primeiro lembrar que, como vocês sabem, o juizado de fora do Brasil foi tardio, foi criado só em 1700, né? E em 1808 havia 13 no Brasil. Entre 1808 e 1821 foram criados mais 38. Quando Dom João volta, são 51 juizados. Comarcas também, não tanto. Nas comarcas havia 21, passaram a 29. E se você plota isso no mapa, eu fiz um exercício desse tipo, você vê como havia uma preocupação geopolítica, né, de aproximar o centro do Estado, né, através do mecanismo judicial, e nós sabemos como esse mecanismo judicial não era apenas judicial, era um mecanismo de governo. O Cairu mesmo foi ouvidor, foi praticamente um subgovernador do sul da Bahia, né, como era o ouvidor Tomás. Essa presença, essa tentativa de existir uma presença maior do Estado era absolutamente clara, sentida e desejada pela burocracia portuguesa. Antes mesmo de 1808, eu estava falando sobre o Pernambuco. Essa pesquisa que eu fiz agora sobre o Tribunal de Relação de Pernambuco, eu peguei os antecedentes. O Caetano Pinto de Miranda Montenegro, que foi governador na época de 1817, mas quando ele foi para Pernambuco, ele vinha de Mato Grosso e foi por terra, o relatório dele de 1805 é impressionante. E em 1808 ele vai ao Rio de Janeiro e eu suspeito que tem muito a ver a série de primeiros atos de Dom João em relação à justiça com a atuação dele, que era um desembargador de cadeia. Né? Por quê? Porque ele se diz escandalizado com a falta de justiça dos sertões, com a incapacidade dos ouvidores fazerem as corregedorias sobre a ação dos juízes ordinários das vilas, e as próprias vilas eram de algumas centenas de quilômetros. Né? Enquanto lá o juiz de vintena na ponta, isso então ninguém sabia o que fazia. Né? Então, realmente há essa preocupação, e eu diria, a preocupação típica da burocracia joanina, que envolve um alto grau de hostilidade e até de preconceito contra o juiz ordinário, sobretudo. Quer dizer, considerando, não sei se todos, são todos, de muitos dos atos de criação do juizado de fora, exatamente por causa da falta de preparo, por causa da parcialidade, por causa da incompetência, enfim, dos juízes ordinários se fazem muitas injustiças, etc, etc. Então, o papel do juiz de fora e do ouvidor seria exatamente trazer essa ilustração, a partir disso deve ter acontecido aqui em Portugal, certamente também, quer dizer, é uma atitude deliberada, eu diria, veja, é uma política pública, que às vezes até era injusta, porque o juiz ordinário, por exemplo, de Vila Rica foi o Cláudio Manuel da Costa, que era um bacharel intelectual. Né? Mas, realmente, a maioria dos juízes ordinários saía dos velhos do sertão mesmo. E tanto isso não mudou, que depois, como juiz de paz, permaneceram aquelas velhas características do mandonismo rural, através não mais do juiz ordinário, da Câmara Municipal,
mas do juiz de paz. Ironicamente, aliás, Oliveira Martins fala isso em Portugal também, né? Cacique e tal. Ironicamente, a República, que é federativa, que quer dar força de novo ao governo municipal, etc., etc., acaba gerando o mais forte coronelismo, talvez até mais forte ainda do que existia no Império, né? Por causa dessa situação. Quer dizer, você, de certa forma, o unitarismo imperial neutralizava o poder dessas elites rurais, com a figura do presidente da província nomeado, com a figura do comandante de armas, etc. Na República, não. Na República, criaram-se os partidos republicanos estaduais, né? Os coronéis municipais elegiam os deputados da Assembleia Estadual, né? e controlavam o poder estadual. Então, a coisa, ironicamente, né? Aliás, tanto no Brasil quanto em Portugal, essa liberalização do centro representou um maior controle local, uma maior oligarquização. Não pode ser trabalho, eu acho que segundo. No é caso brasileiro. Não vou me arriscar no caso português. Só estou me lembrando do Oliveira Martins. Então, se os colegas não querem, faço uma pergunta. Eu ia falar exatamente sobre essa questão da República, mas o professor já se adiantou, portanto, vou mudar aqui a minha pergunta. O professor falava há pouco de tantas independências quanto perspectivas. No cartaz que nós fizemos para a aula aberta, não podia ser diferente, colocamos lá, portanto, o quadro do Pedro Américo, a Independência ou Morte, e a pergunta é mais histórica do que jurídica. Por que 7 de setembro? Tantas datas poderiam ser utilizadas, por que nós chegamos à conclusão que 7 de setembro é o nosso dia? Esse é um dos temas mais trazidos à baila agora por conta da independência. Sim, 7 de setembro foi uma construção eu diria até, do gabinete imperial, né? Constituída em historiografia com o livro com a história dos principais sucessos do Império do Brasil, do Visconde Cairu, né? Que é, como eu disse, logo em 1827, em que se identifica aquele momento de São Paulo, né? Como a ruptura, né? numa província identificada com os Andradas, com a etc. Como poderia ter sido, na verdade, o manifesto de agosto, do próprio Bonifácio e do Gonçalves Verde, já são uma clara, para o caminho de ruptura. Né? Ou, depois que der 12 de outubro, né? O 1º de dezembro, aclamação, sacração do imperador, né? Mas, realmente, o 7 de setembro tem teve construída, inclusive posteriormente, essa imagem de ser uma espécie de catalisador, né, desse processo, como se o que ocorreu antes fosse um caminho para ele e o que ocorreu depois, a aclamação e a sagração, fosse uma mera consequência. Na verdade, por isso eu sempre prefiro falar em processo e caldear o 7 de setembro, né, nesse conjunto. E podemos até acrescentar também a convocação da Constituinte brasileira. Afinal, o Brasil ainda tinha representantes na Constituinte portuguesa e já tinha convocado a Constituinte brasileira. Sim, professor. Não há mais questões, então poderíamos por encerrar esta primeira parte da nossa aula, podia eventualmente assim posto o professor lá fora e nós tomaremos tempo e uma vez mais muitos agradecimentos pela sua disponibilidade, professor, e pela brilhante lição com que muito obrigada. Muito obrigado a você pela atenção e pela paciência.